E eis um cavalo branco, e o que estava sentado sobre ele chama-se Fiel e Verdadeiro. Tem gente que confunde esse cavalo branco com os 4 cavaleiros, os 4 cavalos do Apocalipse, né? Então é que é outro cavalo e outro cavaleiro, entendeu? Esse aqui é quando eu falo que o nome dele é Fiel e Verdadeiro. E julga e peleja com justiça. Eu não sei se você sabe, mas aquilo que a gente chama de justiça, ou aquilo que a gente entende por justiça, não é a justiça de Deus. Que a gente tem um padrão de justiça que não é o mesmo padrão de justiça de Deus. Pastor, explica. A gente, como crente e como ser humano de carne, a gente acha justo que toda pessoa má, ruim, vai para o inferno, não é? E a pessoa boa, não vou falar céu não, porque céu é mérito, eu vou falar pelo menos que não vai para o inferno, não é assim? Mas essa não é a visão de Deus. A justiça de Deus não é dessa forma. Porque quando Deus fala de salvação, Ele não está falando de bom ou ruim, daquele que peca mais, peca menos, né? A igreja ela prega que quem vai para o inferno? Aquele pastor que pegou as crianças, botou fogo, né? Esse tem que ir para o inferno. Mas quem vai para o inferno? Só os que não creem? Aquele que não creu, esse já está condenado. Não está falando de bondade, não está falando de caráter. Tem muita gente que você acha que não deveria ir, vai, né? Quem que vai para o inferno? Quem não creu. E aquele que creu, pastor, está salvo. E esse salvo não quer dizer céu, pelo menos não vai para o inferno, né? Todo mundo aqui já sabe disso, né? Não tem alguma dúvida ainda? De vez em quando eu pego os irmãos de 20 anos aqui de casa de igreja, ainda tem dúvida ainda. Que é assim, se eu estou na igreja, eu estou bem, então eu não vou para o inferno. Amanhã eu desviei, inferno. Não tem nada a ver. Então eu falo da justiça. Por isso que Jesus ele vai perguntar para os fariseus, eles chegam para Jesus e perguntam assim: com que autoridade você faz esses tais sinais? Porque eles ficaram surpresos. Como que Jesus? Porque eles não conheciam o passado de Jesus. Jesus não era um que estudou junto com eles, não era da turma. E aí eles ficavam surpresos como que Jesus fazia tais sinais. Que com facilidade Jesus curava as pessoas. Ressuscitava morto, colocava o bolso de paralítico que andava, dava uma palavra, curava. Expulsar demônio então era fichinha. Cuspia, cego via. E eles ficavam surpresos, porque eles se tinham como pessoas santas, íntimas de Deus, mas não conseguiam fazer tais sinais. Então chega para Jesus e pergunta: mestre, queremos te fazer uma pergunta. Quem te deu tua autoridade? E a Bíblia diz que Jesus, conhecendo o pensamento deles, eu também vou fazer uma pergunta para vocês. O batismo de João era dos céus ou dos homens? E aí eles ficaram encurralados, porque eles se reúnem e entre eles se debatem. E ele falou assim: se a gente falar que é dos homens, o povo nos apedreja. Se a gente falar que é de Deus, ele vai perguntar por que a gente não creu. Que eles não se batizavam no batismo de João. Por quê? Porque os judeus só batizavam prosélitos, pessoas de outras nações, para converter eles ao judaísmo. João não começa uma nova doutrina. João não inaugura o batismo, já se batizava as pessoas. E aí, só que quando João começa a batizar,
João vem convidando as pessoas ao arrependimento do pecado. E o judeu não acha que é pecador. Entende? Por causa da aliança de Abraão. Isso aqui dá pano para manga, irmão. Porque, literalmente, o judeu não precisa de Jesus para se salvar. Não, pastor? Não. Eles têm a aliança de Abraão. Nasceu da descendência de Abraão, está eleito. Irmão, não precisa de Jesus, por isso que eles rejeitam. Entendeu? Aí eu tenho que melhorar para você, porque uma coisa é o pacto de aliança com Abraão, a aliança com Abraão, a outra é a graça. Porque se eles aceitam Jesus, eles teriam o direito de reinar. Como eles rejeitam, porque Deus vendou os olhos deles, o próprio Jesus vai dizer: a vós foi tirado o direito de reinar, vocês não reinarão. Então, por isso que eles rejeitam, por isso que eles não aceitam. Então eles viram e falam para Jesus assim: não sabemos. Mentira, né? Eu também não respondo a pergunta de vocês. Por quê? Porque a justiça de Deus, na justiça de Deus, quem quer reinar tem que se batizar. A igreja há muito tempo ensinou que para ser salvo tem que batizar. Dificilmente você vai à igreja e ver pastor dizendo que a pessoa para se salvar não precisa se batizar. Agora para reinar precisa. Justiça de Deus. Então, olha que interessante, olha a justiça de Deus. A Bíblia diz que a justiça de Deus não parece justo. É justo Deus imputar a consequência do pecado em nós que não pecamos? Ainda que pecamos porque estava dentro de Adão, que você herdou a morte de Adão, foi Adão que pecou. Aí você vai dizer assim: Senhor, não é justo. E eu te provo que você sofre consequências de coisas que você não faz porque você elegeu alguém para estar no teu lugar. Está entendendo o que eu estou querendo dizer? Quem já pensou nisso? Vocês não pensam nessas coisas? Eu estava lá, por que eu vou morrer, adoecer? Se for Adão pecou. Porque Adão, ele era cabeça de matriz, ele era eleito para ser o princípio da matriz. Muito parecido com o que você faz no dia da eleição. Você decide por voto alguém representar você, como senador, como deputado, como presidente. E aquilo que ele faz, mesmo você não concordando, cai sobre você. Isso que é muito importante você saber votar. Tá? Eu te aconselho você se aprofundar mais acerca de política, porque a política está inteiramente envolvida com o reino de Deus. Crente que não gosta de política vai ser facilmente levado pelo anticristo. Quem é o anticristo? Um político, um grande estadista, e vai engolir. Você precisa se atentar a essas coisas. Não deixar o seu voto ser vendido por comida, porque foi assim que a serpente enganou a Eva, né? Usou do desejo de Eva, a atração que Eva tinha pela comida, porque o que era fruto do pecado? Não fala que é maçã não, pelo amor de Deus. Não fala que é maçã não, pelo amor de Deus, não tem nada de maçã. E também não fala que era o sexo não. Tinha um fruto. Olha o que a Bíblia diz: fruto esse que atraiu os olhos. Bonito. Porque uma coisa só é bonita para atrair os olhos. E aí tem um grande problema. Diga qual, pastor? Não, hoje não ouvi. Diga qual, pastor? Aquilo que você olha demais, mesmo sendo bonito, isso passa a ser bonito para você.
Ou você acha que você casou com seu marido e sua esposa por causa de quê? Você olhou demais. Que no começo você não achou bonito. Aí você começa a olhar muito e você fala: não é que é bonitinho? É na verdade? É. Às vezes o cara dá uma cantada na mulher e a mulher não acha ele bonito. Aí ele continua insistindo, porque ela começa a olhar demais e fala assim: é que ele é bonitinho. E assim foi Eva. Ela começou a olhar muito para o fruto. Olha o que a Bíblia diz. E vendo ela que o fruto atraiu ela, era bonito, belo. Que irmão, caquinho é bonito. Pode ser até gostoso, mas que ele é bonito não é. Tem uma fruta que não é gostosa, mas é cheirosa. Qual que é? Pêssego. Cheiroso. Uma das frutas mais cheirosas que tem é o pêssego. Ele não é tão saboroso quanto é o cheiroso. A maçã é bonita, né? A uva é bonita, principalmente quando ela está com aquela penumbra que fica parecendo veludo, né? Então a fruta ela tinha 3 características: boa para os olhos, agradável ao paladar e boa para dar entendimento. Como que Eva sabia que a fruta era boa ao paladar? Se ela nunca tinha comido? Deu umas? Não, ela provou, né? Como é que você sabe que uma coisa é gostosa ou não é? Deu uma cheirada, pegou na mão, passou a língua de repente, né? E o que foi que a serpente fez? Enganou Eva através da comida. E por onde vem a nossa redenção? Como é que foi que Deus estabeleceu a redenção do homem? Por 3 ofertas de redenção: sacrifício, manjar, holocausto, manjar e sacrifício. O que quer ser? Uma comida que comemos que nos dá a redenção da nossa alma. Nós precisamos se alimentar de Deus. Assim como a serpente falou com Eva que se ela comesse do fruto ela teria entendimento, qual é a cura? Que nós devemos se alimentar de Deus, literalmente comer de Deus, se alimentar do Senhor. O problema é que nós somos híbridos, seres tripartidos. Nós somos corpo, alma e espírito. A minha alma tem sede, o meu espírito tem sede, o meu corpo tem sede. Então você precisa alimentar dos 3, não é? Então quando você come da ceia, olha o que Jesus disse: aquele que comer da minha carne e beber do meu sangue tem a vida eterna. E se você que falta ceia, deveria faltar. Eu vim de uma igreja, irmão, onde você era proibido cear se você tivesse pecado. A metade da igreja ficava de pé e metade sentada. Os sinceros ficavam sentados porque não podiam cear porque tinham pecado. E os hipócritas ficavam de pé, inclusive eu. E a gente olhava para o irmão assim, ó, passei na mão. Sabia que não ia cear. Porque o irmão se via pecador. Na verdade, nos ensinaram errado. Então eu preciso me alimentar de Deus. Jesus disse: aquele que comer da minha carne e beber do meu sangue, esse tem vida eterna. Por que eu estou fraco? Porque eu não me alimento de Deus. Aonde está o alimento do crente? Por que o crente não tem vida? Porque não ora, porque não busca o Senhor na madrugada, porque não lê Bíblia, porque não jejua, porque não ouve louvor, porque não se enche das coisas espirituais. Se acha filme, internet, pancadão, né? O crente não deveria ouvir pancadão, mas sertanejo, breganejo, forró, tudo tem coisas que a Bíblia diz que não é pecado, são lícitas, mas nem tudo me convém. E eu não me deixarei, disse Paulo, me dominar por uma delas.
Não é pecado você ter um canal de Netflix, assistir uns bons filmes, maratonar uma série, desde que essas coisas não tirem o seu compromisso com Deus. Desde que isso não tire a sua intimidade com Deus. A gente tem que aprender, inclusive, temos que tomar muito cuidado com o mês de dezembro. O mês de dezembro é um mês propício para a carne. É um mês onde a igreja esvazia. As pessoas se apostatam de Deus. Ela tira férias, viaja, não quer mais servir a Deus, só volta depois do carnaval. Depois do carnaval ela vem servir o Senhor. Nós somos cristãos, nós somos servos de Deus, nós trazemos o nosso corpo como sacrifício vivo diante do Senhor. E isso faz com que você tenha vida. Não espere só ter vida aqui na igreja. Então eu estou aqui falando sobre justiça de Deus. O que é a justiça de Deus? A justiça de Deus é Deus pegar o pecado de Adão e imputou em nós. E a Bíblia diz assim, olha a justiça de Deus. Deus matou Adão. A morte veio por um homem a todos os homens. Vou repetir essa frase? Diga: a morte passou a todos os homens e entrou por um homem. Ponto. E você fala, isso é justo. Olha a justiça de Deus. Deus enviou um homem. Diga assim: Deus enviou um homem, seu filho. E esse homem, ele vai cumprir a justiça de Deus. Só Jesus conseguiu cumprir a justiça de Deus. Aí Deus pega o mérito dele e imputa a todos os homens. Isso é justo. Assim como o pecado entrou por um homem, o pecado saiu também por um. Assim como um homem pecou e a morte passou a todos os homens, assim pela justiça de um homem, a vida eterna passa por todos, por um homem. Então, quando Deus vai imputar a vida eterna, não imputando os pecados a uma pessoa para mandar para o inferno, ele não está olhando para o pecado da pessoa, ele está olhando para a justiça que Jesus cumpriu na cruz. Por isso que a Bíblia diz assim, que nós estamos escondidos em Cristo. Colossenses capítulo 3. Então a gente fica tentando entender. Não, peraí, fulano não vai para o inferno? Não, aí fuma ainda. Fuma. Mas pastor, e daí? Não é por mérito, irmão, não é por caráter. Mas fumar é pecado? Não, é por isso. Né? Não deveria. Aí tem os fanáticos, né? O fanático no bom sentido, porque às vezes a pessoa quer acertar tanto que ela se extravasa por lá. Diga assim: zeloso. Oi? Não entendi. Tá, isso, zeloso. Então a pessoa é fanática que ela fala: não, pastor, mas é pecado porque destrói o corpo. Coca-Cola também destrói, a gente toma. O trigo também é remédio para o seu corpo, você também come. Açúcar também, a gente vive comendo porcaria. Não é por esse lado. Né? Então a justiça de Deus. Existe uma palavra na justiça que Deus leva. O cetro de Jesus é um cetro de justiça e equidade. Diga comigo: justiça e equidade. Essa palavra equidade, ela é poderosíssima. E ela não parece justa, mas é Deus. Eu vou explicar para você o que é equidade, para você entender. A gente se chegou lá no PA. Aqui é PA ou é SUS aqui? Lá em Vila Velha é PA. Aqui é UPA, né? UPA. É UPA mesmo? Unidade de ponto de atendimento. Lá é ponto de atendimento, não tem unidade não. Lá é PA. Vila Velha, aqui é UPA. Aí você chegou aqui no UPA, você está o dia todo com uma dor insuportável, que para você ela é insuportável. Você chegou lá naquele atendimento, aquela fila pequena, e a moça vai fazer uma triagem, e ela vai examinar o seu caso. O seu caso, qual que é a pulseira mais fraca aqui? A amarela? A verde é mais fraca? A vermelha é perigosa. Aí a mulher olha e fala assim: toma pulseira, te dá uma verde. Aí você está ali chateado com aquela dor, suportável, senta na cadeira. Aí você olha assim, estão as 4 pessoas do seu lado. A sua pulseira é a mais fraquinha.
A dos outros tem prioridade. Mas você até se incomoda, você até se concorda, porque você acabou de chegar e antes de você tinha quantas pessoas? Tinha uns 3 ou 4. Na sua cabeça, justiça é o quê? Depois dos 4 eu sou o próximo. Aí depois de 4 horas sofrendo na cadeira, já não aguentando mais naquele lugar sujo, chega alguém, só tem uma pessoa para ser atendida, você é a próxima. Você fala, poxa, mais um aqui, graças a Deus. Não é que vai ficar nesse lugar, essa dor insuportável que não vai. Chega uma pessoa, dá uma vermelha para ela, ela passa na sua frente, você fala, eu acabei de chegar, ela acabou de chegar, vai ser atendida. Você quer bater no atendente, você quer brigar dentro com o médico, isso não é justo. Você está ali esperando tanto tempão, mas ela deu por quê? Porque ela tem prioridade, isso é equidade. E é por isso que muitas vezes, gente está orando há muitos anos, não recebe vitória. E o cara que começou ontem, já recebeu vitória. Porque Deus não olha a dor, Deus olha a prioridade. Irmão, já falei isso aqui, falo de novo. Lágrima não move o coração de Deus. Nunca moveu. Que se tivesse movido a de Jesus, que chorou sangue, ele teria movido o coração de Deus, não moveu. Nem dor. Tem tanta gente chorando, sofrendo de dor e continua com dor. Pastor, o que move o coração de Deus? Justiça. Deus é movido por justiça. E muita gente é justa e não é boa. E tem gente boa que não é justa. Toma cuidado com gente boa. Porque muitas vezes a pessoa boa ela é injusta. Sabia? Deixa eu te fazer uma pergunta. Vou mexer com a sua cabeça um pouquinho. Você acha justo uma família de um criminoso, um filho de um criminoso, assassino, perigosíssimo, receber sustento do governo? Hã? Quem entendeu o que eu perguntei? O cara vai lá, criminoso, bandido, de alta periculosidade, foi preso. O governo vai lá e sustenta a família dele. E tem uma lei que diz que esse filho aí, essa mulher que tem o filho do bandido, tem que receber. É 1.700 e pouco, é mais do que salário mínimo. Quase 2.000. E muitas das vezes você que trabalhou, você ficar desempregado, se bobear, você não tem nem direito de arrumar um segundo desemprego, porque eles arrumam um jeito de cortar. O que você acha? Que para a mulher do preso isso é bom ou justo? Para a mulher do preso é bom. É ou não é, Marcelo? Mas é justo? Não é. Justo seria se o trabalhador, a vítima do caso receber. Teve uma frase de uma mãe que estava no julgamento do assassino do filho, da filha dela. E o promotor estava pedindo 200 anos de cadeia. Aí teve até uma indagação lá acerca de por que 200 anos, se o cara não fica 40 no Brasil. Aí o juiz pegou e falou, o advogado pegou e falou, nós estamos pedindo 200, porque se ele tentar pedir a redução da pena, por bom comportamento, ele fica os 40 anos, não sai antes de 40, que é o máximo que no Brasil você fica 40. E aí, ele recebeu a pena de 180 anos, teve uma redução de 20 anos, no centro de 200 que foi pedido, e a mãe ficou feliz e tal, aí entrevistou os dois lá, entrevistou as duas famílias. E aí a mãe falou assim, eu não estou satisfeito não, eu queria que ele ficasse os 200 anos, mas se a lei diz que é 40, vai ficar os 40. Aí o outro lado, a mãe falando, né? O que eu vou fazer agora? Vai ficar preso esses 40 anos? Papapá, aí a mãe falou bem assim, é pouco.
Eles deveriam pegar pena perpétua, porque a minha filha pegou morte perpétua, eu nunca mais vi meu filho. Ele tirou para sempre da filha. 40 anos para ele é pouco. Então a justiça é isso aí. Em alguns casos a justiça é justa, mas não é boa. E às vezes a gente ora a Deus pedindo justiça, e quando Deus exerce justiça na nossa vida, a gente não concorda, porque a ação da justiça de Deus não foi bom. Ao invés de você pedir justiça, peça misericórdia. Porque a Bíblia diz que a misericórdia triunfa sobre a justiça. E vi o céu aberto, e eis um cavalo branco estava sentado sobre ele. Chama-se Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça. Os seus olhos eram como chama de fogo, e sobre a sua cabeça havia muitos diademas, da coroa, e tinha um nome escrito que ninguém sabia, senão ele mesmo. E estava vestido de veste salpicada de sangue, e o nome pela qual se chama Por isso que a Bíblia não é a palavra de Deus. Quem é a palavra de Deus é esse cavaleiro, o cavalo branco. Isso dá pano para manga, irmão. Tem uns caras que querem matar o outro por causa disso, porque ele defende que a Bíblia é a palavra de Deus. E aqui está dizendo que a palavra de Deus é o cavaleiro do cavalo branco, que é o fiel testemunha, que é Cristo. Ele é a palavra de Deus. Pastor, mas a Bíblia não é? Não, a Bíblia contém a palavra de Deus. Tem diferença. Assim como você não é o corpo, você é a alma. O corpo não é você. Se você desencarnar hoje e você vê seu corpo ou no chão, ou na cama de um hospital, ou no caixão, você vai ficar perdido, porque você vai achar que você está ali. E ali é só o seu corpo. A Bíblia fala que o nosso corpo é como uma veste que vai ser despido. E tem gente que faz culto ao corpo, né? Cultua o corpo. E estava vestido de vestes salpicadas de sangue, o seu nome pela qual se chama é a palavra de Deus. E seguiam-no os exércitos, a qual há no céu, em cavalos brancos, e vestidos de linho fino, branco e puro. E a sua boca saiu uma aguda espada, para ferir com ela as nações, e ele as regerá com vara de ferro. E ele mesmo é o que pisa o lagar do vinho, do furor da ira do Deus Todo-Poderoso. E na veste, na sua coxa, tem escrito este nome: Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Aonde existe um rei, Cristo é Rei de Reis. E é por isso que você vai ver nos textos do Antigo Testamento, aonde havia exército que vencia Israel. Aí você fala, como? Se Israel serve a Deus, é porque todo exército tem um Senhor, e Cristo é Senhor dos exércitos. Independente de batalha ou de guerra, Cristo governa. Já falei que já. Esse negócio de bem ou mal está na nossa cabeça. Para Deus não existe bem ou mal, não. Já vi texto aqui para vocês mostrando que esses demônios que a gente fica aí achando que está do lado A e lado B, parecendo que escorregão do pancadão, não tem para Deus não. Quando Deus quer, irmão, até o diabo faz a vontade dele. Até os demônios que operam nos lugares vêm cá servir a Deus. Não tem. Deus já chamava
Nabucodonosor disseram, antes dele se converter. E vi um anjo que estava no sol, e clamou com grande voz, dizendo: todas as aves que voam pelo meio do céu, vinde e juntai-vos à ceia do grande Deus, para que comais a carne dos reis, e a carne dos tribunos, e a carne dos fortes, e a carne dos cavalos, e dos que sobre eles se assentam, e a carne de todos os homens, livres, sérios, pequenos e grandes. A volta de Jesus, quando Jesus voltar, ele vai matar todo ímpio. Vai ser uma matança, irmão. Todo ímpio que estiver na terra vivo vai ser morto. E o corpo das pessoas vai ser espalhado por toda a terra. Você imagina? Todos os ímpios mortos, tudo espalhado pela terra. Vai ter que vir, então ele vai chamar esse exército de aves para comer a carne dos animais, dos homens, das mulheres, das crianças que forem mortas. Pastor, criança também. Irmão, tem criança de 2 anos que fica endemoniado. 5 anos endemoniado. É um negócio aí, bem bravo. E vi a besta e os reis da terra e seus exércitos reunidos para fazerem guerra àquele que estava sentado sobre o cavalo e ao seu exército. A besta foi presa, e com ela o falso profeta, que diante dela fizera os sinais, com que enganou aos que receberam o sinal da besta e adoraram a sua imagem. Crente que vive baseado por sinal é o mais suscetível a ser enganado. De novo, tem crente que ele fica baseado em sinal. Toda igreja onde tem sinais, ela lota, porque atrai muita gente. Então as pessoas se baseiam o quê? Pelo sinal. E de que forma o anticristo e o falso profeta vai enganar as pessoas? Os sinais. Tem um texto na Bíblia que o próprio Deus adverte que ele vai permitir aos falsos profetas fazerem sinais e prodígios para testar o seu povo. E geralmente esses sinais eles acompanham, para um pedido para que a pessoa descumpra a palavra de Deus. Então, se você não tiver intimidade com a palavra de Deus, você é muito suscetível a cair no erro. Eu, por exemplo, eu tenho um termômetro para ensinamento, para profecia, para revelação, sinal. O cara pode fazer um monte de coisa. Estou olhando, daqui a pouquinho, quando eu vou olhar a doutrina, aí pelo que ele ensina, eu já rejeito. Tem um cara que estava dando uma palavra, eu até salvei o vídeo dele. De tudo que ele falou, muita coisa que ele falou, é o que eu sempre prego aqui. Ele falou algumas coisas que eu sempre prego. Eu falei: opa, encontrei mais um aqui que pensa como eu. Aí quando chegou na parte do dízimo, ele sentou lendo o dízimo. Eu falei: pronto, ele falou mal do dízimo. Para que vai fazer isso? Pastor, fosse ímpio, fosse um irmão.
Será que ele não deu na Bíblia não, que quando Jesus vier plantar o reino, vai ter dízimo do mesmo jeito? A Bíblia diz que as nações que não trouxerem os dízimos a Israel, não vai haver nada chuva, não vai poder comer da folha da árvore da vida. Os vencedores poderão comer do fruto. Os que são salvos, mas não vão reinar, vão poder comer da folha da árvore. Haverá uma terça parte que vai ser poupada, não tem a vida eterna, mas entrarão na eternidade. Como é que eles vão perpetuar na eternidade? Comendo da folha da árvore da vida, que vão gerar neles vida. A Bíblia diz que essa folha é a saúde do povo. Então, aí eu falo, para que está mexendo com isso? Porque o espírito do anticristo fala mal do dízimo. O que o anticristo vai fazer quando ele estiver lá? Ele vai proibir as ofertas. Essa proibição das ofertas, por quê? Porque não pode receber o que é sagrado. Eu queria falar, mas não vou falar. Irmão, a maldição, ela acompanha as pessoas. Marcelo, tem gente que vai alugar carro, o carro ficou na mão do cara 3 anos, não dava nada. Bateu na mão da outra pessoa, o carro começa a quebrar. Começa a dar defeito, estragar. Eu falo assim, cara, não tem lógica. Estava na mão do fulano, ficou a vida toda, dava manutenção normal. Botou na mão do outro cara, começa a ter defeito, o cara bate com o carro, olha e fala, rapaz, se puxar a ficha, ele sabe. Se for crente, tiver debaixo de maldição, tem até um cara que ele dá uns testemunhos lá no Instagram. Ele falou que foi fazer uma viagem. Nessa viagem ele passa na casa de uma pessoa conhecida dele. E aí ele chegou lá, cumprimentou o rapaz, carro novo, recém-tirado da agência. E ele falou, o cara falou assim, vamos comigo ele comprar um botijão de gás. Botaram a botijão de gás dentro do carro, foi no depósito. Na volta o carro começou a engasgar, dá uns sinais de falha. O cara ficou preocupado, tinha que continuar a viagem, ligou para o segurador, acionou o seguro, pediu um carro reserva. O segurador, está no lugar da cidade, você vai encontrar um carro lá. Ele falou, vou tentar chegar. Deixou o botijão de gás lá, abraçou o pessoal, se despediu, foi embora, o carro engasgando. Meio caminho, subiu o defeito. As pessoas carregam as maldições. E a Bíblia diz que com maldição sois amaldiçoados, todos vocês que não tragam os dízimos à casa do tesouro. Eu pergunto, por que o pastor está fazendo um negócio desse, mexendo no negócio que já está aí há tanto tempo? E ele salvou a parte do casamento, falando que casamento de cartório não tem valor bíblico, né? Que casamento é a união das pessoas. Dificilmente você vê o pastor falando sobre isso. Então, o anticristo ele vai, e o falso profeta, ele vai fazer o quê? Ele vai enganar as pessoas com os sinais. E as pessoas são levadas por sinais. Irmão, se curar uma enfermidade aqui, ou então se revelar. Revelou o oculto escondido ali, o CPF, o fio de cabelo, acabou. Homem de Deus. Você tem que olhar o quê? A doutrina que ele ensina. Porque se alguém te convidar você a descumprir a palavra de Deus, tem que fazer o quê? Estou fora. Veja isso não. E a besta e o falso profeta,
E a besta foi presa e com ela o falso profeta, que diante dela fizeram sinais, que enganou os que receberam o sinal da besta e adoraram a sua imagem. Esses dois foram lançados vivos no ardente lago de fogo e enxofre. E os demais foram mortos com a espada que saiu da boca do que estava sentado sobre o cavalo. E todas as aves se fartaram das suas carnes. E aí? Morte literal. Cadáver morto, literal. O falso profeta e o anticristo vão ser lançados vivos no lago de fogo. Já ouvi falar que o inferno ele é um lugar físico, não é espiritual não. Porque senão como é que eles iam para lá? Hã? Como é que sua alma iria? Porque as pessoas que estão no inferno, elas vão ser ressuscitadas no dia do juízo. E para ser ressuscitada, tem que ter corpo. Presta atenção. E Jesus falou assim: tome cuidado, porque existe a ressurreição da vida e ressurreição para morte. Por isso a segunda morte, porque a pessoa tem que estar viva para morrer de novo. Então ela vai vir, ela vai ser ressuscitada. Que é assim, quando você morrer, você morreu, certo? Se você acordar e estiver diante do trono branco, você fala: glória a Deus, estou salvo. Agora, se você abrir os olhos e encontrar um lugar escuro, fedorento, que esse enxofre aqui, irmão, é odor, tá? Quem já abriu um ovo podre? É aquilo ali. Quando a Bíblia fala assim, fogo e enxofre, não está falando que o enxofre é algo que queima não, tá? O enxofre é algo que fede. O gás está fedendo, já viu o gás fedendo? Aberto? Aquele odor ali não é do gás, o gás não tem cheiro. O gás AMP que te cozinha, ele não tem cheiro. Eles colocam o enxofre nele para poder dar um cheiro, para você saber que está vazando. Porque senão ele vaza e você morre e não sabe. Então, para poder você saber que está fedendo, está vazando, ele tem um odor. Aquilo é enxofre. Aí você imagina você num lugar quente, pode ficar tranquilo, lá não, você não vai sentir frio. Se você tem medo de frio, pode ficar tranquilo que lá não tem frio. Não é escuro, tá? Lá não é escuro. É, a gente acha que o inferno é escuro. Não é não, pastor? Não. Tem fogo, irmão. O lugar que tem fogo é escuro. Fedorento, sujo. Tem uma ave, um ser, né, espiritual, chamado de demônio. Vai ficar mais fácil. Tem um demônio que ele vem te atormentar. E a forma como ele te atormenta é te contar as coisas que estão acontecendo aqui. Ele senta do seu lado, você já está atormentado, fogo. Ele senta do seu lado e fala assim: acabei de vir de sua casa. Seu marido já está com outro. Se for uma esposa, né? Sua esposa já está com outro. Aliás, estava antes de você morrer. Você estava vivo ainda quando aconteceu isso. Para quê? Para te atormentar. Ele vai te contando as coisas, vai te contando de forma. Está na Bíblia isso, tá? Estou inventando não, irmão. Ele fica te contando as coisas. A pessoa vai ser... Por isso que a pessoa é atormentada dia e noite. Irmão, por mais difícil que seja a sua vida, se você consegue dormir de noite, uma noite de sono, tá top. A gente você não consegue dormir a noite nenhuma, porque lá você não consegue dormir. Porque o prazer de dormir está no corpo.
não dorme. O descanso está no corpo. Por isso, de noite você é atormentado. A pessoa perde a noção do tempo que está lá dentro. Passou quanto tempo? Alguém vai dizer assim, e faz diferença? Nós não vamos sair daqui nunca. Por isso que a gente tem que ser fiel. Ah, pastor, eu estou salvo já, graças a Deus, o senhor falou que eu não vou mais para o inferno. Ah, não. Pode ficar tranquilo. Ah, esqueci de falar com você. Existem disciplinas na Bíblia para quem está salvo que é parecido com isso. A diferença é que você é disciplinado por um período de tempo, depois você solta. Você tem que pagar o tempo que você te foi determinado na terra e você não fez. Pastor, você falou essas coisas e bota medo de mim. Não, mas não é para ter medo, é para você ficar alerta. Tem um rapaz que eu tomei o carro dele, porque ele descumpriu o contrato, e ele todo dia me liga desesperado, querendo voltar, pedindo uma segunda chance, porque ele está endividado, pegou dinheiro emprestado para alugar o carro, não ficou com o carro, porque descumpriu o contrato, perdeu o carro. Só que antes da pessoa entrar, eu aviso ela, falei, senta aqui, vamos conversar. Ó, aqui é assim, assim, assim. Você quer entrar nisso? Quero, então seja pontual no pagamento. E você acredita que a pessoa sai de lá e faz tudo que eu falei para não fazer? Não vai pegar a pessoa e dar um tapa na cara dela? Pá! É que sair, desgraçado. Você fala com a pessoa, ô infeliz, você não pode fazer isso. E a pessoa faz exatamente o que você pediu para fazer. Como que a pessoa faz exatamente aquilo que eu pedi para não fazer e ela sofre o dano? E a palavra de Deus, ela está cheia de coisas que Ele nos adverte a não fazer aquilo, porque tem dano. A gente continua fazendo as mesmas coisas. É Deus te advertindo. Porque eu descobri uma coisa, que tem duas formas de Deus nos tratar: pela palavra e pela dor. E muitas vezes só a dor te traz uma posição que Deus quer. Não é a que Deus queria. Deus queria só a palavra. Mas às vezes é necessário Deus trazer o quê? Sofrimento. 70 anos Israel ficou preso e cativo no cativeiro da Babilônia. 70 anos. Qual o motivo? Idolatria. Adorar outros deuses. Depois de 70 anos, Deus tirou isso de Israel. Irmão, até pode ter um judeu gay, mas idólatra não tem mais não. Arrancou deles, eles são fiéis a Deus, morrem pela fidelidade do Deus que acredita. E aí eu vejo o cara no telefone, eu até falei para ele assim, engraçado, você está tão disposto a trabalhar com o carro agora, está me pedindo todo dia o carro, e quando você estava com o carro, você estava com sono, eu te ligava, você falava comigo que tinha que dormir. Como que alguém tinha dito para pagar, para carro, para pagar, lugar para pagar, mas tinha sono para dormir, rapaz? Eu estava errado. Falei, agora você tem que esperar. Agora que está sem carro, quer trabalhar. É acreditado, uma vez que estava louco no pé. Então nós temos que ter consciência de desse tempo que Deus nos deu, irmão, para que nós não possamos precisar de sofrer o dano para obedecer a palavra de Deus. Lembra que eu falei que Deus ouve justiça? Vamos cumprir a justiça de Deus para que Deus possa o quê? Estar pronto para nos atender. Quão bom, irmão, quando você dobra o joelho e Deus te responde rápido. Você fala assim, poxa Senhor, obrigado. Eu me sinto amado. Quem se sente amado quando Deus te ouve rápido? Você mal fez oração de manhã, de tarde já vem a resposta. Olha o que o anjo falou para Daniel. Daniel, você é um homem muito amado. No primeiro dia que você orou, a resposta já veio. Daniel, por que demorou tanto? Tive um problema aí. O anjo se explicando, irmão, para Daniel, de tão amado que ele era. Mas será que Deus
não merece essa mesma honra? Que quando Ele te pedir algo, você também correr e executar? O que Deus quer? O que Deus quer, igreja? Já viu que você vai ser um pastor? O que Deus quer? Hã? O que é ser fiel? Alguém sabe o que é ser fiel? Fazer tudo que Deus quer. Deus ele quer do jeito dele, porque do jeito dele. É como se fosse o patrão, né? O serviço me fala, ó, vai lá e limpa isso. Fidelidade tem a ver com eu poder contar. E alguém só pode dizer que é fiel quando teve a oportunidade de trair. Tem aquelas adversidades que vêm para você não vir para o culto, que eu chamo de desculpa. Quando você diz assim, não, eu vou para o culto, nesse dia você foi fiel. Se o seu dia você não teve nada que te atrapalhasse, nesse dia você não foi. Foi também, porque você também não falhou. Mas quando vem uma adversidade e você diz, não, eu tenho que servir a Deus, nesse dia você foi fiel. O marido só pode dizer que ele é fiel à esposa se ele foi tentado. Se ele nunca foi tentado a trair ela, ele não é fiel. Ele nem sabe quem pode ser. Só pode dizer que foi fiel se ele teve a oportunidade de trair a esposa. Ele disse, não, eu tenho uma mulher casada, sou casado, tenho uma esposa, eu não posso trair ela. Aí ele é fiel. Quando que Deus soube que Adão é fiel? Ou não? Quando ele colocou a árvore no meio do jardim e disse, ó, dessa você não pode comer. O dia que ele comeu, ele mostrou que ele não era fiel. Então, enquanto você não foi tentado, não diga que você não é. Quando eu sou tentado pelo não entregar o dízimo, eu entrego o dízimo, eu estou sendo fiel. Porque já percebeu o que acontece com você, ou só comigo que acontece? Na hora de entregar, nunca tem dinheiro suficiente. Botei sobrando. Vamos, esse mês eu vou até entregar um pouquinho a mais, porque está sobrando aqui, ó, nas contas que sobrou dinheiro. Ou só no seu mês, só nas suas contas está faltando. E quando que você é fiel? Quando você fala, primeiro do Senhor. Você nem faz conta, irmão. Primeiro, eu entrego o do Senhor, porque não é meu, como é que eu vou fazer conta do que é de Deus? Toda pessoa que faz conta do pagamento, antes de tirar o dízimo e a oferta, ele está fazendo conta do que não é dele. Primeiro, do Senhor. Agora, isso aqui é meu, 90%. Daqui eu faço de cálculo. Tem que pagar aluguel, tem que pagar a luz, a água, fazer as compras. Com o que é seu, do Senhor você não faz conta. Nesse dia você fez o quê? Fiel. Porque Deus pode contar com você. Se todo mundo na terra falhar, Deus tem você, tem o meu fiel lá. Amém? Vamos ficar de pé.